Aqui Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Pokémon, região de Konoha capítulo 06. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos vocês serem sempre notificado, e fiquem atento na comunidade do canal onde posto enquetes nas escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguirem meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Baki, o que é que foi isso? Kim engasgou, ficando de pé. Seus companheiros fizeram o mesmo, olhando para o telhado. Parece que tem alguém lá em cima. Zaku disse. Mizuki, que estava observando as câmeras de segurança, zombou. Isso é ridículo. Como alguém poderia chegar lá sem que percebêssemos? Temos câmeras instaladas por um motivo. E por que alguém iria se esgueirar até lá, de qualquer maneira? Provavelmente foi apenas o vento, ou talvez um Pokémon pássaro tenha deixado cair alguma coisa. Parecia maior que isso. E só colocamos uma câmera na frente, ressaltou Dozu, cruzando os braços. Seria fácil para alguém se esgueirar por trás. Suba e verifique. Vá verificar se está tão preocupado, disse Mizuki, ainda pensando que não era nada. Dozu rosnou, mas decidiu que não valia a pena discutir. Vamos, ele disse a Zaku antes de se virar e fazer sinal para que seus Pokémon o seguissem. Não se esqueça de colocar suas máscaras, disse Kim, colocando sua própria máscara de dominó. Sim, você não gostaria que um Pidgey reconhecesse você, Mizuki gritou com uma voz provocadora. Das escadas, Zaku olhou carrancudo e considerou brevemente ordenar que Punk e Glão atacassem o adulto arrogante, mas ele pensou melhor, seguindo Dozu, com Bohemian liderando o caminho, com Echoes descansando no ombro de Dozu. Pelo menos ligue o supressor de Pokébola, seu idiota preguiçoso. Kim ordenou Mizuki, dando-lhe um forte tapa na cabeça, mas eles já estavam subindo as escadas antes que pudessem ouvir sua resposta. Aquele estúpido, arrogante, idiota. Zaku cuspiu. Quem ele pensa que é? Ele está agindo dessa maneira porque o superamos em toda a missão, ressaltou Dozu. Somos tão incríveis que Mizuki se sente ameaçado por nossa masculinidade superior. Isso fez Zaku sorrir. E, sim, o covarde. Dozu estava prestes a continuar quando Bohemian estendeu o braço, pedindo silêncio. O Pokémon apontou para a porta que dava para o telhado, que ficava a pouco mais de 3 metros deles. Embora sua audição não fosse tão boa quanto a do Explode, os ouvidos de Dozu eram muito mais aguçados que a média. Após um momento de concentração, ele percebeu que algo estava do outro lado da porta também. Alguém está aí. Dozu sussurrou para Zaku. Ele ergueu um dedo, fazendo sinal para que seu amigo ficasse quieto. Há muitos deles, humanos e Pokémon. Parece que eles estão tentando ficar quietos, provavelmente uma emboscada. Mas ninguém está perto da porta. Zaku assentiu, desejando ter a audição estranhamente boa de Dozu. Talvez devêssemos dizer olá, ele sugeriu calmamente, sorrindo. Dozu assentiu, dando um passo para o lado para que todos os seus Pokémon pudessem se amontoar em frente à porta do telhado. Silenciosamente, Dozu contou até 3 com os dedos, em uníssono. O Explode, tanto Toxicity quanto Echoes dispararam uma explosão sônica que arrancou as portas das dobradiças. 000. Alguns minutos antes, 000 Naruto gemeu. De alguma forma, o Spur conseguiu derrubar todos os outros em cima dele. Seu pequeno maluco! Ele retrucou, empurrando os corpos de cima dele que ainda não haviam saído. Hinata estendeu a mão e o ajudou a se levantar. Qual é a grande ideia? Uau! O Spur, que pousou ao lado do grupo, de repente gritou de dor e começou a ter convulsões violentas, elevando-se no ar enquanto a energia estalava por seu corpo. Naruto tentou estender a mão e agarrar o Pokémon, mas Kubo sabiamente puxou-o de volta. Pop, o ar se distorceu quando o Spur desapareceu, como da última vez. Que Oudon foi esse? Naruto gritou, ficando de pé. Por que isso continua acontecendo? Perto dali, Katsuki rosnou com raiva em concordância, acendendo suas chamas.
Kata, no entanto, ergueu a pata, os olhos brilhando. Espere, chefe. Temos outros assuntos com que nos preocupar. Sinto que alguém está chegando. Naruto xingou, olhando ao redor. O telhado era praticamente liso e vazio. Havia apenas a porta que dava para as escadas, uma escada de incêndio ao lado e um aparelho de ar-condicionado que não era grande o suficiente para eles se esconderem. Ele queria armar uma emboscada, mas não parecia possível. Vamos, esconda-se o melhor que puder e fique quieto. Naruto disse, movendo-se para trás da esquina da porta. A maioria de suas equipes seguiram o exemplo, com Hinata pressionando contra a parede ao lado de Naruto. Eles ouviram os passos de várias pessoas e Pokémon subindo as escadas enquanto o inimigo se aproximava da porta. Naruto engoliu em seco ao perceber que alguns daqueles passos pareciam mais pesados do que um humano poderia fazer. Parecia que o trio do som tinha mais companheiros de equipe do que da última vez que lutaram, e durante aquela batalha, Naruto e seus amigos mal venceram. Se ele e Hinata tivessem que lutar contra os três do trio do som sozinhos. O suspiro silencioso de Hinata tirou Naruto de seus pensamentos. Katsuki se separou do grupo e pulou na frente das portas, acendendo suas chamas e sorrindo sadicamente. Katsuki, não! Hinata sibilou, gesticulando para que seu Pokémon desobediente voltasse à formação. No entanto, o teimoso tipo fogo ignorou seu treinador, ansioso demais por uma luta para sequer pensar taticamente. Da escada, os passos pararam de repente e Naruto estremeceu. Se aquele idiota do que lava avisasse o inimigo sobre sua presença, Naruto silenciosamente prometeu matá-lo se eles sobrevivessem a isso. Ao lado de Naruto, Kata olhou carrancudo para Katsuki, fazendo sinal para que ele se escondesse. Kikyo agiu, jogando Katsuki telecineticamente para o lado. No momento em que as portas da escada foram arrancadas das dobradiças e lançadas pelo telhado por uma explosão sônica. A explosão fez estilhaços de tijolo e metal voarem por toda a parte. Antes que Hinata soubesse o que tinha acontecido, ela foi arrastada para o chão por Naruto, que protegeu seu rosto com o braço. Toque toque. Dozu marchou pelos restos da porta, flanqueado por Bohemian, com Zaku e sua tripulação o seguindo. Os olhos de Dozu estreitaram a visão de todos espalhados pelo telhado. Bem, parece que Mizuki estava errado sobre o barulho ser apenas o vento, disse Dozu sombriamente. Não sei como vocês, idiotas, descobriram que estávamos esperando por vocês, mas vocês ainda nos pouparam o trabalho de ter que caçá-los. Um grito sem palavras de pura raiva abafou Dozu quando um borrão preto e vermelho o atingiu com uma explosão de chamas. Tire-me! Dozu gritou, tropeçando para trás enquanto Katsuki o segurava com uma pata e soltava uma série de socos de fogo com a outra. Bohemian reagiu primeiro, agarrando Katsuki e jogando-o do telhado antes de ajudar a revistar seu treinador, tentando apagar o fogo. Katsuki! Hinata engasgou, então respirou aliviada ao ver Katsuki disparando de volta para o telhado com Fire Punch. TCH, que dor, Punk, Glão, explodi-lo do céu! Zaku ordenou. A dupla do Tostricity começou a dedilhar suas palhetas no peito, apenas para que uma longa língua se projetasse, envolvesse um de seus pescoços e os puxasse para o outro. Antes que eles pudessem se recuperar, Kubo estava virando sobre eles, batendo uma bolha Water Pulse em ambos os rostos, seguido por Sora batendo neles com Ed Boot, derrubando o par. Bom trabalho! Não desista, Naruto aplaudiu, ele estava de pé e puxou Hinata para perto dela. Hinata assentiu. Kikyo, raio psíquico. Antes que os Halts pudessem completar seu ataque, Bohemian a interrompeu, gritando um ataque Screech. O horrível som agudo envolveu Kikyo, Sora e Kubo, distraindo-os por tempo suficiente para que o par Tostricity se levantasse e se afastasse para uma distância segura. Isso foi seguido por um borrão azul acertando o olho do Explode, em seguida, por Midori atirando uma saraivada de penas em sua boca aberta. Sim, trabalho em equipe. Kata aplaudiu, aterrissando em uma parada de mão bem na beira do telhado. Seus merdinhas! Dozu gritou quando seu Explode cambaleou para trás, engasgando. Na beira do telhado, Katsuki conseguiu voltar, já preparando um ataque.
Ecos se aproximaram e atingiram seu rosto com um cháter, deixando Killava em pânico confuso quando ele caiu pela lateral do prédio. Hinata gritou, orientando Kikyo e Midoriya para ajudar, mas Kata foi mais rápido, disparando para a beira do telhado e estendendo a mão para agarrar a pata de Katsuki. O barulho de uma guitarra explodindo encheu o ar quando Riolu foi atingido primeiro por uma e depois por duas ondas de som eletrificado, arremessando-o do telhado logo após Katsuki. Ah! Entendi! Zaku aplaudiu. Ao lado dele, Punk e Glon seguravam cargas elétricas crepitantes que lembravam guitarras, produzidas por suas palhetas. Enquanto todos os outros lidavam com a dupla toxicidade, Midoriya entrou em ação, pulando do telhado atrás de Kata e Katsuki. O Chespin laçou a dupla com uma de suas vinhas, atirando na outra e agarrou-se a uma calha de chuva. As vinhas ficaram tensas enquanto Midoriya tentava puxá-las todas, jogando todos contra a lateral do prédio. Midoriya conseguiu pousar com os pés empurrando a parede, mas seu corpo se esforçou quando ele teve que suportar o peso de Kata e Katsuki com uma de suas vinhas, e tanto o peso deles quanto o dele. Com a videira enrolada na sarjeta, que havia sido miseravelmente fora do lugar e ameaçava desabar. Felizmente, ser batido contra a parede tirou Katsuki de seu pânico confuso. O Killava engasgou, olhando em volta e percebendo a situação. Bem-vindo de volta, idiota! Kata retrucou com uma voz falsamente alegre. Caso você esteja se perguntando o que está acontecendo, estamos todos prestes a morrer porque você é um idiota que não consegue ouvir ninguém. Katsuki começou a gritar de volta com raiva, mas a voz suplicante de Midoriya o interrompeu. Por favor, pessoal! Não lutem! Isso é difícil o suficiente, como está? Ele engasgou, puxando com todas as suas forças para puxar Katsuki e Kata para cima. Zombando, Katsuki libertou as mãos e apontou-as para baixo, disparando para cima com rajadas de fogo. Ele passou voando por Midoriya, com Kata gritando para ele agarrar o Chespin, arrastando-o pela videira ainda enrolada em sua cintura, e caiu de volta no telhado. Assim que pousou, o Killava se libertou e examinou a batalha, ignorando completamente Midoriya e Kata. De nada, seu idiota! Kata cuspiu enquanto puxava Midoriya para o telhado com eles. De volta à batalha principal, Naruto, Hinata e seus Pokémon foram para um lado do telhado, com o Sound Trio, tecnicamente um Sound Duo agora, do outro, guardado por seus companheiros de equipe. Bohemian estava na frente, flanqueado de cada lado por um Tostricity, com ecos circulando acima. Kata notou Naruto se inclinando e sussurrando algo para Kubo. O Frogadier assentiu e entrou em ação, primeiro abaixando-se de um lado para o outro. Um dos pares do Tostricity disparou um overdrive contra ele, seguido pelo outro, mas em ambas as vezes, Kubo evitou o ataque, antes de finalmente virar para trás e lançar uma cortina de fumaça. Antes que Zaku ou Dozu pudessem ordenar que seus mons atirassem na fumaça, Kubo saltou, voando alto com um Water Pulse mantido acima. Ecos entraram em ação, atacando e interrompendo Kubo com cháter. Pegue-o enquanto ele ainda está no ar. Double Overdrive! Zaku gritou para sua toxicidade. A dupla dedilhou uma fenda perversa em uníssono, desencadeando uma onda conjunta de som eletrificado no Frogadier em queda livre. Entendi! Naruto disse com um sorriso. De dentro da fumaça, a longa língua de um sapo disparou, agarrando Echoes e puxando-o para o caminho dos dois overdrives. Os ataques atingiram Chatot e Frogadier, mas enquanto Echoes convulsionou de dor e caiu no chão, enquanto cantava um lamentável Este é o Major Tom para o controle de solo enquanto caía, Kubo simplesmente explodiu em fumaça. Foi um substituto. Zaku começou a ofegar. Kubo, no entanto, já estava em movimento, saltando para fora da cortina de fumaça e disparando em Bohemian, preparando-se para lançar um pulso de água. O Explode estava pronto, disparando uma Hypervoice que atingiu o Frogadier e o fez deslizar pelo telhado. A onda de som voou adiante, forçando Naruto, Hinata e suas equipes a mergulharem para fora do caminho. Bata nele enquanto ele está caído! Zaku disse rapidamente, apontando para Kubo. Mais uma vez, sua toxicidade disparou um overdrive no sapo. Desta vez,
porém, foi Kikyo salvando o dia, arrancando o cubo com confusão. Zaku gritou de frustração, mas suas palavras foram abafadas por um grito ainda mais alto quando Katsuki entrou na briga, atingindo Punk com uma rajada de socos de fogo. Glão se moveu para ajudar, apenas para Kata dar um zoom e acertá-lo na parte de trás da perna com Quick Attack. Tudo bem. Naruto riu. Para sua surpresa, no entanto, a dupla Tostricity dedilhou uma nota áspera com suas palhetas no peito, cada um lançando um ataque overdrive um contra o outro. Antes que alguém pudesse reagir, a dupla e seus atacantes foram atingidos pelo som eletrificado. Mas enquanto Katsuki e Kata foram jogados para trás, Punk e Glão pareciam um pouco afetados. A habilidade dos meus gêmeos Tostricity é Punk Rock. Ela não apenas fortalece seus movimentos sonoros, mas também torna seus corpos resistentes a eles, ao contrário de seus Pokémon. Zaku disse, sorrindo descontroladamente. Pare de tagarelar e pegue-os. Dozu gritou. Eu tenho que lidar com essa aberração. Ele apontou. Kata estava de pé novamente, contornando o explode de Dozu e acertando com ataques rápidos antes de sair do alcance. O tempo todo, ele gritava insultos e insultos tanto para Bohemian quanto para seu treinador. Por ordem de Hinata, Kikyo puxou o ainda atordoado Katsuki e então começou a administrar a cura Life Del, enquanto Naruto enviou o cubo para ajudar Kata. Sabe, estou ficando cansado daquele Haltz interferindo tanto. Punk. Glão. Bombas de lama fora. A dupla cuspiu bolas de gosma no pequeno tipo fada, que estava bem no meio da administração do Life Del ao Katsuki caído. Antes de eles atacarem, no entanto, Midoriya pulou no caminho, virando sua armadura de costas para o ataque e abrindo bem os braços, preparando-se. Ambas as Sludge Bombs atingiram Midoriya, mas ele permaneceu de pé. Bah, continue atirando. Você vai acabar com ele, depois com os outros dois. Zaku disse arrogantemente. Midoriya. Hinata engasgou, no entanto, quando as bombas de lama atingiram suas costas, Hinata percebeu que o Chespin tinha um sorriso desafiador no rosto. Na verdade, parecia que ele não foi completamente afetado pelos ataques. Naruto saltou. Sora, ajude-os. Dragon Rush. O pequeno tipo dragão se moveu para o lado, absorvendo energia dracônica antes de se lançar descontroladamente em Glão e Punk, seu corpo envolto em energia azul petróleo que assumiu a forma de um dragão em voo. Ele bateu em ambos com tanta força que todos foram carregados para fora do prédio. Hinata chamou Midoriya, que agarrou Sora antes que ele pudesse cair, apenas para Punk agarrar o pé de Sora enquanto Glão agarrava Punk. Chespin! Midoriya gritou, deslizando em direção à beira do telhado enquanto o peso combinado de todos o puxava para baixo. Kikyo usou confusão para puxar Midoriya de volta, e Naruto mergulhou e agarrou a videira para ajudar, mas mesmo assim não foi o suficiente para segurá-los por muito tempo. Doce Arceus, faça Bohemia ajudá-los. Zaku gritou para Dozu, mas ele o empurrou, dizendo ao Explode para se concentrar na luta contra Kubo. Xingando-os, Zaku chamou seu Golbat, dizendo-lhe para ir ajudar. Kyo Katsuki rosnou perigosamente. Ele ficou de pé e foi até a beira do prédio com um salto de foguete. Ele apenas deu uma segunda olhada para Midoriya, zombando, antes de olhar para Glão e Punk. Antes que eles pudessem implorar por misericórdia, o Kilava atingiu Punk no rosto com um lança-chamas. O Amped Tostricity gritou e liberou Sora, fazendo os gêmeos caírem no chão. Não! Zaku gritou de horror, seu Golbat mergulhou atrás dos dois, conseguindo agarrá-los e bater as asas com força, retardando a queda o suficiente para ficarem seguros, mas não havia como carregá-los de volta ao telhado. Eles teriam que subir novamente. Midoriya, Naruto e Kikyo puxaram Sora de volta para o telhado, fazendo-o pousar bem ao lado de seu treinador. Bolsa! O tipo dragão aplaudiu, dizendo que era divertido. Naruto sorriu, dando um soco em seu Pokémon. Basta disso! Dozu cuspiu, chamando a atenção de todos de volta para a batalha. Seu Explode jogou Kata de lado e agora estava lutando com Kubo.
A eletricidade brilhou nos punhos de Bohemian quando ele usou Thunder Punch para chocar Kubo até a submissão antes de acertá-lo a queima-roupa com Hyper Voice. O ataque atingiu Frogadier para trás e continuou em frente, direto em Naruto e nos outros. Kikyo reagiu primeiro, telecineticamente tirando os outros do caminho sem pensar. A Hyper Voice a atingiu, derrubando os Halt de costas, nocauteando-a, seus idiotas. Naruto cuspiu ficando de pé. Sora ecoou os sentimentos de seu treinador, de repente lançando-se para frente em outro ataque Dragon Rush. O Bagon voou direto para a boca de Bohemian enquanto ele tentava usar o Hyper Voice novamente, deixando o Explode hackear e engasgar enquanto todos gritavam de horror, Naruto e Hinata porque pensaram que Sora tinha sido comido, e os bandidos do som porque pensaram que o Explode iria engasgar. No entanto, com uma tosse tremenda, Bohemian cuspiu Sora como um idiota, ainda tossindo e tentando recuperar o fôlego. Sora! Você está bem? Naruto engasgou, correndo para o lado de seu Pokémon coberto de saliva. Bah! Sora murmurou, seus olhos desfocados e girando. Ele orgulhosamente ergueu as mãos em uma pose de vitória e depois caiu inconsciente. Sim, você lutou bem, amigo. Naruto o tranquilizou, lembrando-se do pequeno tipo dragão, e depois de Kubo também. Naruto se levantou e enfrentou Dozu e Zaku. Ao seu lado estava Hinata, com Kata, Katsuki e Midoriya parados protetoramente na frente deles. Do outro lado do telhado, Dozu deu um tapinha tranquilizador em seu Explode. Por que vocês simplesmente não desistem e vão embora, seus bandidos idiotas? Naruto exigiu, gesticulando com raiva. São 3 versus 1, agora. Dozu zombou. E o meu é melhor que 6 dos seus. Boêmio, Hyper Voice. Esse é o único movimento que ele conhece. Naruto provocou, começando a instruir sua equipe sobre o que fazer. O que aconteceu a seguir, porém, o fez parar. O Explode tentou respirar fundo, apenas para começar a tossir e tossir. Dolorosamente, ele tentou novamente, com os mesmos resultados. Parece que Sora machucou a garganta do seu Explode com seu último ataque e Hinata apontou uniformemente. Você pode querer reconsiderar a rendição antes que seu Pokémon fique gravemente ferido. Hinata foi interrompida pelos gritos assassinos de Katsuki enquanto Kilava se lançava em Bohemian. Interiormente, Hinata se encolheu de exasperação. Bohemian não precisa de Hyper Voice para vencer, Dozu cuspiu com confiança antes de se virar para seu Mon. Livre-se dessa coisa com brutal swing. Pare ele, Kata. Naruto disse, fazendo com que o Riolu entrasse na briga. Bohemian zombou, agarrando Katsuki e jogando-o contra Kata com um golpe para baixo. O Explode puxou Katsuki e o acertou no Riolu repetidas vezes. Após o terceiro golpe, Katsuki conseguiu se libertar de suas mãos, atirando um lança-chamas no rosto do Explode antes de se mover para colocar alguma distância entre eles. Atrás dele, Kata rosnou para Katsuki e ficou de joelhos, tentando impedir que sua cabeça girasse. Seu idiota! Como você pôde deixá-lo usar você como um porrete? Você não deveria ser um assassino endurecido. Kata, agora não! Naruto gritou desesperadamente. Era tarde demais, Bohemian o acertou por trás com Mega Kick, jogando Kata direto em Katsuki. Katsuki levantou-se primeiro, dando um soco no queixo do Riolu. Kill! Não, não comecem isso agora, seus idiotas! Naruto gritou. Isso é muito fácil. Bohemian, elimine os dois com o Water Pulse, ordenou Dozu. O Explode respirou fundo antes de disparar uma grande bala de água. Kata já estava de pé antes do ataque atingir a metade do telhado, mas Katsuki estava reagindo devagar demais para evitá-lo. De repente, Midoriya usou o Vini VIP para se posicionar na frente de Katsuki, preparando-se para o ataque. Kill! O Water Pulse atingiu, mas mais uma vez, Midoriya estava de pé, parecendo não ser afetado por ele. O que é o Oudon? Mesmo que ele seja do tipo Grass, aquele ataque o atingiu em cheio. Deveria pelo menos tê-lo deixado sem fôlego. Dozu disse. A compreensão atingiu Naruto. Ah!
Midoriya tem habilidade à prova de balas. Hinata sorriu aliviada, olhando com aprovação para seu Chespin. Atrás de Midoriya, Katsuki se irritou. 4 vezes agora, aquele nerd covarde salvou um de seus companheiros de equipe, e 2 dessas vezes foi ele. Katsuki não estava apenas aparecendo, ele estava sendo completamente superado. Hinata ordenou que Midoriya usasse Rollout, enquanto Naruto disse a Kata para apoiá-lo com Bullet Punches por trás, e Katsuki percebeu que seu treinador havia desistido até mesmo de tentar fazê-lo. Ouvir. Sua raiva se transformou em vergonha. O Explode agarrou Midoriya com brutal swing, e então agarrou Kata quando Ryolu tentou libertá-lo. Por ordem de Dozu, Bohemian ergueu os dois em direção à boca, os dentes congelando com Ice Fang. Que lava! Katsuki gritou, avançando rapidamente. Rápido como um raio, ele lançou um Fire Punch no rosto de Bohemian antes de agarrar seus 2 companheiros de equipe e disparar para longe. Katsuki! Hinata engasgou, genuinamente surpresa. Inferno! Naruto aplaudiu. Os 3 pousaram. Kata olhou para Katsuki, perplexa. Você acabou de nos salvar, ele gaguejou. Antes que Katsuki pudesse responder, Kata de repente o empurrou no chão, os olhos brilhando com aura. O Ryolu Copycat do Water Pulse, disparando um para encontrar um Bohemian que havia atirado atrás deles. Os 2 ataques colidiram e se dispersaram inofensivamente. Vocês podem se beijar e fazer as pazes mais tarde. Por enquanto, temos uma luta para vencer. Naruto disse. Kata e Katsuki se entreolharam, balançando a cabeça. Dozu zombou, chamando seu Tuvai. Ha ha ha! Aposto que você esqueceu que eu ainda estava com ele, não foi? Atrás dele, a toxicidade de Zaku apareceu na lateral do prédio, com seu Golbat voando atrás deles. Ah, agora quem está em menor número? Zaku provocou, sorrindo cruelmente. Naruto estremeceu, xingando baixinho. Ele fez o possível para parecer corajoso, olhando de relance para Hinata, que se preparou e assumiu uma postura marcial agressiva, como se estivesse disposta a entrar na briga sozinha. Mesmo assim, Naruto podia ver as mãos dela tremendo ligeiramente. Ela não estava se sentindo nem um pouco confiante sobre essa luta, e Naruto também não. Balançando a cabeça, Naruto baniu tais pensamentos, cerrando o punho e olhando definitivamente para os 2 bandidos do time Snake. Meu nome é Naruto Uzumaki, serei o campeão de Konoha. Não tenho medo de você. Kata sorriu com orgulho e Katsuki brilhou com fogo, desafiando seus inimigos a darem o primeiro passo. Do outro lado do campo de batalha, Dozu sorriu por trás da máscara. Essa sua atitude arrogante vai lhe trazer muitos problemas. Um dia desses, uma explosão que abalou o telhado interrompeu, seguida pelo som de vidro quebrando e chamas ardendo. Um vapor de fogo apareceu na lateral do prédio. Uma explosão de chamas escapou de uma das janelas, mas o fogo ainda ardia lá dentro. Os alarmes de incêndio soaram e eles puderam ouvir o sistema de sprinklers disparando, mas o fogo que vinha de dentro do prédio não parecia ter morrido. A fumaça já subia por todo o telhado. Que Oudon foi esse? Dozu ofegou, cambaleando para o lado para tentar descobrir o que estava acontecendo. Outro vapor de chamas escapou do prédio, desta vez abrindo um buraco na parede. Zaku puxou Dozu de volta. Acho que deveríamos simplesmente cortar nossas perdas e dar o fora daqui antes que sejamos assados vivos. Ele já havia chamado de volta seus gêmeos Tostricidade e apontou para a lateral do telhado. Olha, Kim já teve a mesma ideia. Lá de baixo, seu terceiro companheiro de equipe saiu correndo do prédio em chamas e pulou no carro de Mizuki, aparentemente preparado para partir sozinha, mesmo que ela não tivesse carteira de motorista e não tivesse idade suficiente para dirigir. A sala de competição gemeu perigosamente abaixo deles. Boa ideia! Dozu disse, lembrando de ambos os Pokémon, antes de se virar para Naruto e gritar, você não terá tanta sorte da próxima vez. Cada um dos 2 bandidos agarrou uma das pernas do Nigavis, o Golbat, e pulou para o lado, usando o morcego gigante como paraquedas. Voltem aqui, seus covardes! Naruto gritou. Hinata o agarrou pelo ombro.
Deixe-os ir. Precisamos descer daqui antes que o telhado desmorone. Naruto assentiu. E precisamos ter certeza de que todos os outros saíram em segurança. Ele apontou para a escada em ruínas que levava para dentro do salão de competição. Embora as portas estivessem quebradas, felizmente o resto parecia intacto. Vamos! Kata, esteja pronto para copiar o Warrior Pulse e apagar as chamas. Com isso, Naruto pegou Hinata pela mão e entrou corajosamente no prédio em chamas. Alguns minutos antes, 000 Makoto espiou lentamente pelo canto do corredor, tomando cuidado para ficar abaixado e se manter nas sombras. Ele puxou a cabeça para trás, virou-se para o treinador e assentiu que estava claro. Sasuke sorriu, gesticulando para que ele fosse primeiro e que os outros o seguissem. Eles já haviam entrado pelos fundos e estavam indo para o salão principal. Sasuke disse a Sakura e suas equipes que eles tinham que ficar quietos, pelo menos até terem certeza de que Naruto e Hinata conseguiram se distrair com sucesso. Isso significava manter-se nas sombras, abraçando os cantos e não fazer barulho. Por ordem de Sasuke, Akodo assumiu a liderança. O Shinx podia ver no escuro e tinha sentidos aguçados. Além disso, sendo bastante pequeno, era improvável que alguém notasse sua cabeça espiando por um canto. Numa nota mais irritante, Itomi empurrou o Shoto para o final do grupo e insistiu para que ele ficasse lá, longe de qualquer perigo. Silenciosamente, Sakura ficou impressionada com o modo como Sasuke estava sendo, especialmente desde que ele tentou entrar no salão de competição pela primeira vez, gritando, quando descobriu que Karen havia sido feita refém. Aparentemente, ele era um líder muito melhor quando sua cabeça estava clara e calma. Eles dispararam por outro corredor e agora estavam do lado de fora do auditório principal. Além das portas duplas, várias vozes podiam ser ouvidas. Sasuke fez sinal para que todos reencaminhassem e cuidadosamente pressionou o ouvido contra a porta. Pelo menos vá ligar o supressor de Pokébola, seu idiota preguiçoso! Ordenou uma voz feminina, seguida pelo som de um tapa alto e depois um grito de dor. Parecia que alguém se levantou da cadeira. Tudo bem. Eu farei isso. A voz de um homem gritou. Sasuke e Sakura reconheceram-no como sendo de Mizuki. Não é como se precisássemos disso, mas se isso te calar, tudo bem. A adolescente enviou alguns palavrões em sua direção, e Mizuki respondeu da mesma forma, sua voz ficando mais fraca quando ele saiu da sala. Cuidadosamente, Sasuke empurrou uma das portas duplas, espiando o quarto. É a garota do Sound Trio, ele sussurrou, virando-se para Sakura. Ela está com seu Senei e seu Bronzor, mas eles são os únicos na sala. Podemos emboscá-la e matar Mizuki em seguida. Sakura assentiu, movendo-se para dar espaço a Sasuke. Ele acenou para Togashi. Aponte um lança-chamas para o Senei. Então ele apontou para Itomi. Aquajet para o Bronzon e Nigtelas nele. Entendeu. Os dois assentiram. Bom. Agora, prepare-se. Sasuke ergueu 3 dedos e começou a contar regressivamente. 3, 2. Uma explosão de som, como se alguém tivesse usado uma turbina-jato para derrubar uma parede, explodiu do telhado e ecoou por todo o salão de competição, soando tão alto que sacudiu as paredes. Sakura começou a abrir a boca para perguntar o que havia causado aquele barulho, mas Sasuke tapou a boca dela com a mão e levou um dedo aos lábios, lembrando-a de ficar quieta. Que foi também quando Mina, que estava cochilando silenciosamente na mochila de Sakura, acordou e começou a chorar alto. Sakura engasgou, rapidamente tentando calar a pobre criança. Sasuke apenas ficou paralisado, boquiaberto. Como eles poderiam ter esquecido de chamar o bebê de volta para sua Pokébola antes de tentar se esgueirar? Isso era algo que só um garoto estúpido de 12 anos faria. Alguém está lá, atrás das portas. Kim engasgou de dentro do auditório ao ouvir os gritos de Mina. Canhão flash. Folha mágica. Sasuke praguejou e moveu-se para empurrar Sakura para longe da porta. Shoto, no entanto, reagiu mais rápido, explodindo as portas com Freeze Dry, cobrindo-as com uma barreira de gelo em um instante. Um instante depois,
Uma rajada de folhas energizadas e uma explosão de energia metálica atingiram as portas, rompendo, mas não conseguindo fazer mais do que quebrar o escudo congelado de Shoto. Legal! Sasuke disse rapidamente, ele não podia perder tempo dizendo mais nada. Togashi, vá! O camaleão disparou o lança-chamas mais forte que conseguiu. Ele derreteu através da parede de gelo e continuou indo direto para Kinsene, que começou a bater na parede de gelo com suas sépalas. Ela gritou e tropeçou para trás quando o bronzor de Kim voou entre eles, o corpo coberto com Protect. São os idiotas! Kim ofegou, boquiaberto por um segundo. Você deveria cair na nossa armadilha, e não o contrário. Sasuke sorriu. Um gatinho nos contou o que vocês estavam planejando, então decidimos invadir. Togashi, lança-chamas. Bayushi, mimic. Táticas evasivas. Kim gritou rapidamente, antes de virar por cima do ombro. Mizuki, traga sua bunda aqui. Togashi e Bayushi dispararam uma torrente de chamas, que Biju, seu bronzor, encontrou com um canhão flash. Seu ataque foi fraco demais para parar os lança-chamas, mas os atrasou o suficiente para que ela e Killer Queen, Kinsene, saíssem do caminho. Killer Queen moveu-se para trás de um pilar decorativo enquanto Biju voava alto. Hitomi tentou usar o Aqua Jet após o bronzor, apenas para uma massa de lama explodir de sua sombra e puxá-la para baixo. Antes que ela pudesse reagir, Muki de Mizuki a engoliu. Pegue-os! Mizuki gritou do alto do palco no fundo do auditório, jogando mais duas pokébolas. Eles se abriram, enviando Seviper e Beedrill para a luta. Droga! Sasuke sibilou, pensando rapidamente. Tudo bem. Liberte Tomi primeiro, depois todos, concentrem-se em um inimigo de cada vez. Akodo reagiu primeiro, levantando-se e correndo em direção a Muki. Não faça isso! Você vai chocar Hitomi também! Sakura gritou rapidamente. O Shinx rapidamente parou, deixando-se aberto para um Sucker Punch do Muki, que gorgolejou maldosamente enquanto Hitomi lutava para se libertar. Sem aviso, Shoto avançou, disparando um raio de energia gelada no braço do Muki, congelando-o antes de passar rapidamente para seu rosto. O Pokémon Sludge engasgou de horror quando seu corpo começou a congelar, o que também significava que ele não estava mais se concentrando em segurar Hitomi. Houve uma explosão de água lamacenta e Hitomi Aqua saiu. Ela caiu no chão, cortando e engasgando enquanto cuspia um bocado de lama nojenta. Shoto se aproximou de sua irmã, pairando protetoramente perto dela enquanto ela recuperava o fôlego. Sakura, que estava tão preocupada com Mina que não conseguia se concentrar na luta, estudou rapidamente o que estava acontecendo. Togashi e Killer Queen estavam atirando lança-chamas e ataques de folhas mágicas um contra o outro enquanto se abaixavam para se proteger, enquanto Bayushi e Akodo circulavam o Seviper de Mizuki. A cobra atacou Akodo com uma cauda venenosa e depois envolveu Bayushi, apenas para o Eevee imitar a centelha de Akodo, chocando o Seviper e fazendo-o libertá-lo. Isso apenas deixou Beedrill e Bronzor desaparecidos. Um zumbido alto chamou a atenção de Sakura, e ela percebeu que o Beedrill de Mizuki estava correndo em direção a ela, o ferrão levantado. Antes que ela pudesse reagir, Tetsu avançou, bloqueando o ataque da picada venenosa com seu corpo. Ele soltou um grito metálico e girou, dando um tapa no tipo bug antes de persegui-lo. Concentre-se na luta, Sakura Sasuke disse em um tom severo, mas uniforme. Certo. O Sakura fez uma pausa e notou Senei de Kin se abaixando atrás de uma coluna para evitar outro ataque de Togashi. Oshako, Vini VIP, puxe-a para fora. Oshako agiu rapidamente, amarrando ambas as pernas de Killer Queen e arrancando-as de debaixo dela. Ela começou a puxar o lutador CLE, ao que Kim gritou para Biju ajudar seu companheiro de equipe. O Bronzor disparou um Flash Cannon, apenas para Tetsu interromper a luta com Beedrill para avançar e aguentar o golpe. Sem ninguém para ajudá-la, Killer Queen ficou indefesa quando Togashi disparou um lança-chamas bem em seu rosto, nocauteando-a. Kim soltou um grito mudo de frustração, lembrando-se de seu Pokémon ferido. Ela se virou com raiva para Mizuki. Seja útil, seu idiota. Mande o resto da sua equipe.
Amaldiçoando para si mesmo, Mizuki jogou sua Mariarni, enquanto gritava ordens para sua equipe. Togashi voltou sua atenção para Muk, enquanto Bayushi e Akodo continuaram a formar dupla com Seviper, e Tetsu gerenciou Biju e Beedrill. A confusa batalha tripartida continuou. Sakura decidiu ajudar a libertar Bayushi e Akodo, e ordenou que Oshaku chicoteasse o Seviper no momento em que ele tentava usar o lança-chamas. Oshaku fechou a boca da cobra, resultando em seu engasgo com a boca cheia de chamas, enquanto Bayushi acertou em cheio com takedown e Akodo terminou o trabalho com Thunder Fang, nocauteando-o. Seviper. Acima deles, Tetsu gritou de dor quando Beedrill o derrotou com um knock-off, com Biju voando por perto para apoiar o tipo bug. Oshaku, ajude-o! Sakura ordenou. No entanto, Mariarni de Mizuki de repente se juntou à briga, saltando alto e girando acima de Bayushi, Oshaku e Akodo, liberando um ataque de vento gelado. O frio cortante entorpeceu os membros dos três e os cacos afiados de gelo os forçaram a manter os olhos fechados, prendendo-os efetivamente no lugar. Ah! Bom trabalho! Mizuki riu. Sasuke deu uma ordem para Itomi. O tipo água deu um body check em Mariarni com Aqua Jet, empurrando-a contra uma parede, antes de seguir com Night Slash. Isso poderia ter ajudado Oshaku e os outros, mas Tetsu ainda estava sendo perseguido pelos Beedrill e Biju. Os dois aproveitavam a vantagem, forçando Beldum para escanteio. O Beedrill preparou um ataque knock-off final. Uma onda de chamas surgiu atrás de Biju, engolindo-a e avançando para queimar Beedrill. Sakura engasgou e começou a agradecer a Togashi, mas percebeu que ele estava lutando contra Muk. Ela se virou para encontrar a origem das chamas, Shoto. O olho esquerdo do Arctic Vulpix brilhou com luz enquanto ele usava um lança-chamas para repelir os dois ataques de Tetsu. Em particular, Sakura lembrou que eles haviam descoberto o poder único de Shoto sobre o gelo e o fogo. Sasuke, no entanto, ficou mais impressionado com o fato de seu Vulpix ser um lutador tão proativo. Ele não deu nenhuma ordem a Shoto durante toda a luta e ainda estava fazendo sua parte. No entanto, tão rapidamente quanto o fogo de Shoto ardeu, ele morreu. O pobre Arctic Vulpix entrou em colapso, lutando para respirar enquanto cuspia fumaça preta. O arquivo de Shoto diz que ele foi ferido pelo próprio fogo. Sakura apontou. Do alto, o Beedrill de Biju e Mizuki mudou de Tetsu para Shoto, com o Beedrill abandonando completamente seu alvo original e voando em direção ao indefeso Shoto. Biju tentou acertá-lo com Flash Cannon, mas Tetsu bateu nela e começou a lutar com ela no ar. Antes que Shoto pudesse fazer qualquer coisa, o Beedrill o derrubou, derrubando-o com uma série de ataques Twin-Edge. Devote! Do outro lado do campo de batalha, Itomi soltou um grito horripilante. Ignorando todo o resto, ela disparou contra seu inimigo Mariarni e Aqua Jetted no Beedrill de Mizuki, afastando a fera maligna de seu pobre e indefeso irmãozinho. Antes que ele pudesse se recuperar, Itomi o cortou selvagemente no meio com Razor Shell. O Beedrill gritou de dor, tentando fugir rapidamente, mas Itomi o manteve preso, cortando com outro Razor Shell. O ataque o nocauteou, mas Itomi ainda levantou a concha para outro ataque. Itomi, já chega! Sasuke ordenou. Itomi rosnou, olhando por cima do ombro para Sasuke. Ela então notou seu irmão caído no chão e pareceu recuperar alguns de seus sentidos. Abandonando o Beedrill, Itomi rapidamente se moveu para o lado de Shoto, levantou e correu até Oshaku, exigindo que ela o curasse. Sasuke rosnou, não gostando de como ter seu irmão por perto mudou o comportamento de Itomi. No entanto, ele não podia fazer nada sobre isso agora. Mizuki havia chamado de volta seu Pokémon nocauteado, e a batalha parecia sombria para o time Snake. Bayushi e Akodo se juntaram a Togashi na luta contra Muk, forçando o Pokémon Sludge a recuar com Shadow Sneak, reaparecendo diante de seu treinador, arrastando Mariarni gravemente ferida junto com ele. No ar, Tetsu e Biju continuaram a lutar, com Tetsu empurrando Biju para longe com takedown antes de Togashi disparar um lança-chamas no Bronzor. Felizmente, Kin chamou de volta seu Pokémon antes que ela fosse nocauteada, para que Biju pudesse teletransportar o Sound Trio para um lugar seguro. Mais tarde, se fosse necessário.
Dane-se, estou fora daqui. Kim retrucou, virando-se para correr. Espere, ainda podemos vencer. Chame Dozu e Zaku. Mizuki gritou desesperadamente. Acima deles, o som de uma batalha violenta sacudiu o teto. Kim balançou a cabeça. Esqueça, estou cortando minhas perdas e saindo daqui, disse a garota. Estou sem Pokémon e você também. Mizuki agarrou a garota pelo braço, mas antes que pudessem continuar discutindo, Togashi cuspiu uma espiral de fogo. A chama se espalhou antes de pousar em um grande anel que prendeu os dois últimos Pokémon de Mizuki, Kim e Mizuki. Você tem minha cunhada! Sasuke proclamou com raiva. Onde ela está? Sim, e o que você fez com Iruka? Sakura acrescentou. Diga-me, ou pelo coração negro de Giratina, eu juro que vou queimar a carne dos seus ossos. Sasuke disse, gritando de repente. Kim gritou, apontando para o palco e dizendo que eles estavam amarrados nos fundos. Sasuke olhou para Sakura, fazendo sinal para ela dar uma olhada. Enquanto isso, Mizuki de repente se lembrou do Pokémon na Pokébola preta, aquela que o QG havia fornecido para ele. Ele tateou o bolso do colete. Com certeza, ele tinha a pistola injetora com os frascos de Venom. Ele havia sido avisado de que a fera era violenta, desobediente apenas para ser usada como um último esforço, mas esse era exatamente o tipo de situação em que se encontravam. O melhor de tudo é que os Tverts não estavam mais prestando atenção nele. Seu idiota Oduome Kim sibilou, sutilmente alcançando a bola de biju. Não se preocupe, disse Mizuki com um sorriso malicioso. Eu apenas comecei a lutar. MUK, gás veneno. Ele gritou de repente, jogando a Pokébola preta no chão e puxando a pistola injetora, carregando-a. Sasuke voltou-se para os bandidos, estando muito interessado em verificar Karen para ficar de olho neles. Ele xingou, ordenando que Togashi atirasse, mas Mariarni de Mizuki pulou e usou Protect para receber o golpe enquanto seu Muk espalhava uma cortina de fumaça de gás venenoso. Houve um flash quando a Pokébola foi aberta, seguido por um rosnado cruel. Sakura parou e voltou para a batalha. O que? A fumaça se dissipou, revelando o mais novo Pokémon de Mizuki, um poderoso e odioso Oduon que era tão cruel que tinha um focinho de aço nas mandíbulas. Havia também uma coleira de alta tecnologia em volta do pescoço que Sakura reconheceu como um dispositivo de controle. O mais perturbador é que Mizuki pressionou uma pistola de injeção na lateral do Oduon, bombeando um frasco com algo verde sinistro no Pokémon, que já tremia de raiva mal contida. Lugia nos proteja. Ele está usando Venom. Sakura ofegou. Ela já tinha visto as consequências daquela droga horrível no laboratório de Tsunade e sabia que tipo de efeito ela causava em um Pokémon. Ei, Ep! Você quer lutar? Você conseguiu uma! Mizuki riu maliciosamente, pegando um controle e apertando um botão. Pegue-os, sua fera! Imediatamente, a coleira do Oduon estalou com eletricidade e seu focinho caiu, permitindo-lhe soltar um uivo cheio de raiva enquanto avançava através do Fire Spin de Togashi. Hitomi reagiu primeiro, Aqua Jet direto no Oduon e derrubando. O Oduon rolou com um golpe e voltou a se levantar, soltando um Fire Blast que empurrou Hitomi para trás, apesar de resistir. Haha, o que você acha disso? Mizuki riu. Bata nela de novo. No entanto, em vez de obedecer, o Oduon se debateu descontroladamente, batendo a cabeça no chão e espumando pela boca. Algo está errado. Quem disse? Pelo canto do olho, ela percebeu que havia 3 frascos vazios de Venom aos pés de Mizuki. Você deu a ele todas as 3 doses. Claro. Mizuki disse, como se fosse óbvio. De volta ao campo de batalha, Akodo correu para defender seu companheiro de equipe, corajosamente agarrando a garganta do Oduon com Thunder Fang. Droga, pare com isso! Mizuki ordenou, virando-se para seu Muk. O Pokémon Sludge moveu-se para obedecer com Shadow Sneak, mas o Oduon já havia jogado Shinx no chão.
O Muk de Mizuki saiu de sua sombra e se lançou contra o Shinx, para o qual Itomi o empurrou com o Aqua Jet. Mizuki começou a dar uma ordem, mas foi interrompido quando Oldon de repente mudou de foco e disparou um Fire Blast em todos os três. Houve uma explosão de chamas e todos os três foram nocauteados. Sua besta estúpida! Você nocauteou! Mizuki começou a gritar, mas não conseguiu terminar. Os olhos do Oldon adquiriram uma cor verde venenosa e sangue escorria de sua boca fumegante. Ele respirou apenas superficialmente e trêmulo enquanto examinava o campo de batalha em busca de algo para atacar. Você deu muito veneno! Kim sibilou. Da mochila de Sakura, Mina começou a mexer novamente. O Oldon virou-se para o barulho e correu atrás dele. Sakura gritou de horror, puxando Mina em seus braços e se afastando da tentativa vã de Oldon de proteger o pobre bebê Pokémon. Não, você não! Sasuke gritou. Pontuado por Togashi, Bayushi e Tetsu, todos verificando o corpo do Oldon. Em vez de deixá-lo se levantar, Togashi imediatamente atacou, acertando-o com o lança-chamas. Bayushi juntou-se a nós, usando Kopika. Sasuke engasgou de horror. Pare! Não faça isso! Mas era tarde demais. Em vez de ser ferido pelas chamas violentas, o corpo do Oldon começou a absorvê-las. Estremecendo com força, o Oldon levantou-se sobre as patas, uma linha irregular de chamas vermelho escuras estalando em seu pelo, como se houvesse um vulcão pronto para entrar em erupção abaixo da superfície. Rugindo com fúria primitiva, o Oldon lançou um ataque Fire Blast. Desta vez, era feito de fogo azul, 2 vezes mais poderoso que antes. Pensando rápido, Togashi varreu Bayushi e Tetsu com um rabo, antes que a bola de fogo atingisse, afastando-os do bastão. No entanto, como acontece com Oldon, em vez de ser ferido pelo fogo, o corpo de Togashi o absorveu, fazendo com que o fogo de sua cauda se tornasse dourado enquanto uma luz dourada correspondente queimava em seus olhos e boca, como se houvesse um fogo brilhante dentro dele. O que diabos aconteceu? Mizuki perguntou. É a habilidade Flash Fire, Sasuke explicou estoicamente. Um Pokémon com ele absorve o calor e a energia dos ataques de fogo e os transforma em poder. Eu não sabia que a linha Charmander poderia ficar com isso. Sakura disse. Sasuke deu um pequeno sorriso. Normalmente, eles não poderiam, entretanto, Togashi não era um Charmander comum. A família Uchiha vem criando a linha Charmander há gerações, junto com sua assinatura Oldon. Eles desenvolveram a habilidade Flash Fire especificamente para que as duas linhas pudessem trabalhar juntas. Ele afastou o pensamento de sua mente e se concentrou na batalha. Togashi, o fogo não funciona, então use Dragon Breath. Caracteres. O camaleão atingiu o raivoso Oldon com uma rajada verde de fogo de dragão, ao qual o Oldon respondeu com outro Fire Blast. Togashi absorveu o golpe, mas a explosão foi tão forte que ainda derrubou o Charmeleon alguns metros para trás. Sakura, encontre Karen e Iruka. Eu posso cuidar disso. Sasuke gritou para a garota de cabelo rosa. Ela assentiu e começou a correr para os fundos novamente. Pare ela! Mizuki gritou, pressionando um botão em seu controle. O controlador do Oldon foi ativado, causando uma pontada de dor enquanto Mizuki tentava redirecionar sua atenção para Sakura. No entanto, o Oldon continuou a lutar contra Togashi, ficando cada vez mais irritado. Enquanto isso, Sakura subiu no palco e foi até a sala dos fundos quando de repente se sentiu sendo levantada no ar antes de ser colocada de lado. Kim apareceu, seu bronzor flutuando na frente dela. Você se esqueceu de mim, Pink Tver? Não vou deixar você de jeito nenhum. Clang, Tetsu de repente bateu em Biju, quebrando-a com tanta força que Bronzor caiu no chão, com os olhos girando. Bayushi e Oshako pularam, flanqueando Sakura de cada lado, olhando furiosos.
Kim olhou para seu Pokémon quase inconsciente e depois para seus 3 oponentes. Por outro lado, a descrição é a melhor parte do valor. Biju, Teleport. Os dois piscaram e antes que Sakura pudesse detê-los, eles desapareceram, reaparecendo do lado de fora do salão de competição. Vamos encontrar os reféns. Sakura chamou os outros, correndo para os bastidores. Bayushi e Oshako a seguiram, mas Tetsu hesitou. Ele se sentiu estranho e, por algum motivo, estava começando a brilhar. De volta à batalha entre Sasuke e Mizuki, o bandido do Team Snake gritou de frustração enquanto Kim fugia via teletransporte. Droga, eu disse para parar a garota, seu vira-lata estúpido, ele gritou, apertando o botão de punição e mantendo pressionado. Você não consegue fazer nada certo? O cachorro choramingou, olhando com ódio para Mizuki. Sasuke não pôde deixar de sentir pena do pobre Oldon, ele claramente não queria obedecer ao bandido patético. Então o menino notou um brilho cruel nos olhos do Oldon. O Oldon respirou fundo e lançou a maior explosão de fogo que tinha em seus próprios pés. A explosão ardente sacudiu o chão, espalhando-se muito além do Oldon e fazendo com que o alarme de incêndio soasse enquanto o sistema de sprinklers disparava. O que preocupava Sasuke, no entanto, era o fato de que o Oldon soltou um grito de dor e triunfo, e conforme seu corpo absorveu o calor, Sasuke percebeu o porquê. O colar de controle em volta de seu pescoço estava danificado e meio derretido. Rosnando, o Oldon jogou a cabeça para trás, tirando a coleira, e se virou para Mizuki, com o sangue escorrendo de sua boca espumante. Ele guinchou, sentindo-se pequeno e indefeso. Soltando um rugido aterrorizante, o Oldon lançou um Fire Blast em Mizuki. Mizuki mergulhou para fora do caminho, mas ainda foi pego pela explosão. Ele gritou quando sua jaqueta pegou fogo, mesmo com os sistemas de sprinklers funcionando. Gritando de dor, Mizuki tirou a jaqueta e correu para a porta, não se importando mais em agradar o Team Snake. O Oldon atraiu fogo, preparando outro Fire Blast, apenas para Togashi subitamente dar-lhe um body check, enviando a bola de fogo em direção ao teto, onde explodiu e quebrou várias janelas. Vamos! Garoto, você está livre! Sasuke gritou desesperadamente. Você não precisa continuar lutando, Val. Ele teve que cair quando uma bola de fogo perdida quase o atingiu. O Oldon estava agora em frenesi, enviando Fire Blast aleatoriamente, criando um incêndio cada vez maior que o sistema de sprinklers não conseguia apagar. Togashi chorou mantendo sob controle, mas os sprinklers também estavam prejudicando o Charmeleon, enquanto o Oldon drogado com Venom parecia não ser afetado pela chuva artificial. Perto de Sasuke, Shoto tentou ajudar atirando raios de gelo para abafar as chamas, mas ele já estava muito enfraquecido e o calor estava afetando. Desesperadamente, Togashi agarrou Oldon pelos chifres e lançou um Dragon Breath bem em seu rosto, apenas para o Oldon responder com um Dark Pulse de potência total, fazendo com que Togashi se esparramasse e fosse nocauteado. O Oldon se preparou para atacar novamente o Charmeleon caído. Sasuke devolveu seu Pokémon caído, chamando sua atenção. O raivoso Oldon virou-se para Sasuke, que engoliu em seco nervosamente. Ele deu um passo para trás, apenas para se encontrar encostado em uma parede, com o fogo intenso impedindo qualquer fuga. Silenciosamente, Sasuke refletiu que talvez ele não devesse ter enviado Bayushi para ajudar Sakura. Valentemente, Shoto moveu-se entre o Pokémon cruel e seu treinador, estufando seu pelo de forma ameaçadora. No entanto, ele já estava começando a vacilar com o calor que os rodeava. Mesmo assim, ele começou a consumir poder, preparando um ataque liofilizado. Parar! Sasuke disse rapidamente, caindo de joelhos e puxando Vulpix para trás. Não o provoque! Ele sabia que não havia como os poderes do tipo gelo de Shoto fazerem alguma coisa a Oldon, então a melhor aposta era esperar e rezar para que por algum milagre o Oldon não atacasse. Que foi exatamente o que aconteceu.